Quando um namoro chega ao fim, ele deveria chegar ao fim para todos os envolvidos, correto? Mas o que pode acontecer quando um ex-namorado abusivo não aceita o fim do relacionamento e descobre que sua ex-namorada está noiva? Afinal, o que de pior poderia acontecer com um casal que acabou de noivar? Com certeza, o pior aconteceu com Patrick e Jessica. Os dois estavam tão apaixonados que Patrick pediu Jessica em casamento com apenas 6 meses de relacionamento. Mas infelizmente, alguém não tinha ficado feliz com essa notícia e resolveu interromper os planos do casal. Mas antes de iniciarmos esse caso, eu gostaria de pedir para que você deixe o seu like agora no início do vídeo para me ajudar aqui na plataforma, e peço também para que você se inscreva no canal porque é muito importante para mim, e não esqueça de ativar os sininhos de notificações para ser notificado toda vez que eu postar vídeos novos aqui no canal. Além disso, me sigam também no Instagram, que é @CamilaGSantos, porque por lá eu consigo conversar diretamente com vocês e também aviso quando sai vídeo novo aqui no canal. Agora vamos ao caso. No início de 2017, Jessica Devinani havia acabado de sair de um relacionamento turbulento que durou mais de 8 anos. Ela trabalhava como caixa em um banco e estava tentando colocar sua vida de volta aos trilhos quando conheceu Patrick de Lacerda, em junho de 2017. Os dois se conheceram através de um aplicativo de relacionamento e Patrick era um jovem muito trabalhador e esforçado. A conexão entre os dois foi imediata, tudo fluiu com muita leveza e os dois estavam completamente apaixonados. Patrick não tinha dúvidas sobre o seu relacionamento. Ele inclusive falou para sua mãe que havia conhecido a garota com quem ele iria passar o resto de sua vida. Então, ele comprou um anel de noivado provisório para pedir Jessica em casamento. Porque o anel de noivado definitivo era um anel muito importante que ele pediu para ser feito especificamente para Jessica, e ele esperava que esse anel chegasse no início de 2018 em sua residência. Em dezembro de 2017, Jessica estava na casa que Patrick dividia com seu pai Max, em Deltona, Flórida. E foi ali que Jessica foi pedida em casamento. Ela ficou muito feliz e disse sim para o amor de sua vida. Os noivos estavam completamente felizes e mal podiam esperar para dizer sim no altar. O ano de 2018 havia começado muito bem para o casal. Porém, no dia 27 de fevereiro de 2018, ninguém conseguia entrar em contato com Patrick. Na manhã daquela terça-feira, o dia havia começado tranquilo para o detetive Chad Weaver, do condado de Volusia, na Flórida. Até que ele ficou sabendo de uma ligação feita para o número 911, que é o telefone de emergência dos Estados Unidos. A ligação estava um pouco falhada, e era o vizinho de Patrick no telefone. No início da ligação, o atendente só conseguiu escutar "foi baleado e morto", e depois ele passou o endereço da ocorrência. A casa de Patrick ficava em uma propriedade de quase 4 hectares. Então, quando os policiais chegaram, eles ficaram bem preocupados, porque o assassino poderia estar ali em qualquer lugar. Quando o detetive chegou na cena do crime, ele disse que pôde ver um homem de cerca de 20 e poucos anos deitado no chão e com ferimentos de bala. Pouco tempo depois, veio a confirmação. Patrick de Lacerda, de 25 anos, havia sido morto, baleado 4 vezes por um rifle de alta potência na porta de sua casa. Max estava trabalhando cerca de 110 quilômetros de distância de sua casa e Jessica morava em Orlando, que ficava a 48 quilômetros de distância. Por isso, ela foi a primeira pessoa a chegar. Ela viu de longe Patrick caído no chão, cheio de sangue. Ela ficou em choque e ficou andando em círculo. Na noite do dia 26 de fevereiro, Patrick havia mandado uma linda mensagem de boa noite para sua noiva. E Jessica não imaginava que aquela seria a última mensagem que receberia de seu noivo. Ninguém poderia imaginar que uma emboscada estava sendo feita para Patrick. Na manhã do dia 27, o pai de Patrick recebeu uma ligação de um desconhecido informando que tinha um pacote para entregar para Patrick. Max tenta ligar para o seu filho, mas ele não atende. Então ele manda uma mensagem de texto informando que alguém faria uma entrega para ele. Como Patrick não estava atendendo o telefone e nem respondendo as mensagens, Jessica e Max ficaram muito preocupados. E foi nessa hora que eles decidiram ir até a casa para ver o que estava acontecendo. No fundo, Jessica já sabia quem havia matado seu noivo. E essa pessoa era o ex-noivo de Jessica, Gregory Bender. Ele era um gerente de fundos de investimento bem-sucedido e morava na Flórida. E ele era apaixonado por carros de luxo e armas.
Jessica conheceu Gregory online em 2009. Ele tinha 42 anos na época e ela era quase 20 anos mais nova que ele. No início, Gregory se mostrou um cara carismático e inteligente, e isso conquistou Jessica. Mas depois de um tempo de namoro, Gregory começou a mostrar um ciúme excessivo, inclusive fazendo algumas ameaças verbais. Jessica nunca sentiu que algo poderia acontecer com ela, mas ela tinha medo do que o Gregory poderia fazer com os outros homens. Inclusive, pouco tempo depois de conhecer Gregory, ela começou a se relacionar com outro cara. Gregory descobriu e seguiu o cara até a casa dele. Então ele descreveu para Jessica exatamente onde ele morava e disse que iria amarrá-lo e torturá-lo. Mas ainda assim, Jessica estava apaixonada e acabou iniciando um namoro com Gregory, e depois de alguns anos ela ficou noiva dele. No ano de 2016, Greg foi internado às pressas e precisou passar por uma cirurgia. Jessica quis fazer uma surpresa para o seu noivo e foi até o hospital para visitá-lo, mas chegando lá, ela viu que já tinha uma mulher sentada ao lado dele na cama. A mulher perguntou o que ela estava fazendo ali. Jessica respondeu que era noiva de Greg, mostrou a aliança de noivado e perguntou quem era ela. A mulher disse que se chamava Daimara Sanches e era esposa de Greg e mostrou a aliança de casamento. Ou seja, Greg era casado e estava num relacionamento há mais de 8 anos com Jessica, inclusive estava noivo. Nessa hora, Jessica sentiu como se o chão se abrisse sob os seus pés. Alguns dias depois de receber alta, Greg ligou para Jessica e tentou explicar que ele havia se casado com Daimara apenas para que o filho dela pudesse estudar em uma escola que ficava localizada no distrito onde ele morava, e que esse casamento era apenas para ajudá-la, e aquilo não passava de negócios. Jessica não aceitou completamente, então ela deu um prazo para que Gregory se divorciasse até final de 2016. E como já era de se esperar, Gregory não terminou o relacionamento dele com Daimara, ele continuou casado. E em maio de 2017, Jessica colocou um fim no relacionamento com Gregory. E em junho de 2017, como ela estava decidida a seguir com sua vida, ela baixou um aplicativo de relacionamento e conheceu Patrick. Mas infelizmente, em outubro, 5 meses após o término, Gregory descobriu pelo Facebook que Jessica estava namorando. E imediatamente ele começou a mandar mensagens para Patrick falando que sabia onde eles moravam. E também mandou mensagens de áudio falando que ia colocar o seu plano em ação, ou ele mesmo faria o trabalho. O plano seria contratar um assassino e o trabalho seria matar Patrick. Depois de todas essas ameaças, eles conseguiram uma ordem de restrição contra Gregory. E nessa ordem de restrição, o juiz determinou também que Greg entregasse suas armas às autoridades. Depois disso, o casal ficou super tranquilo porque Greg havia sumido. Até que 2 meses depois, na manhã do dia do assassinato, Greg apareceu. Ele ligou 2 vezes no trabalho de Jessica, mas ela não atendeu. Só que naquele momento, ela ficou preocupada. Jessica estava empenhada em ajudar o detetive a encontrar quem matou seu noivo. Então ela contou tudo o que havia ocorrido até a data do assassinato. O detetive já estava convencido de que Greg era o principal suspeito, mas não havia nada que ligasse ele à cena do crime. Mas ele acabou percebendo que ao ligar 2 vezes no local de trabalho da Jessica, ele acabou violando a ordem de restrição. Então Greg foi preso no dia do crime por esse motivo. O detetive já estava muito preocupado porque não estava conseguindo achar evidências de que o Greg realmente estava ligado com o crime. Mas o advogado da ex-esposa de Greg, Daimara Sanches, entrou em contato com o detetive e disse que ela tinha informações muito importantes sobre o caso. Daimara disse para o detetive que ela e Greg haviam se divorciado em dezembro de 2017. Ela mudou de casa, mas na mesma época da sua mudança, ela encontrou um caderno com algo que parecia ser um plano de um assassinato. E ela disse que tinha visto Greg escrevendo nesse mesmo caderno antes. Ela confrontou Greg sobre aquilo, mas ele falou que aquilo era apenas fantasia, e ela acabou esquecendo daquele fato. Mas ela se lembrou quando viu no noticiário que o mesmo homem que Greg havia planejado matar estava morto. Com essa informação, no dia 28 de fevereiro, o detetive conseguiu um mandado de busca para a casa de Greg. Ele não estava muito confiante quanto a essa busca, mas ele ficou perplexo quando ele entrou na casa de Greg e viu dentro de uma lixeira alguns papéis amassados.
A primeira coisa que tinha no papel era o endereço de Patrick e o desenho de como ele faria para entrar e sair sem ser visto. O plano de assassinato era uma evidência da obsessão de Greg por Patrick e sua vontade de matá-lo. Durante a busca, eles encontraram um arsenal de munições. E era exatamente o mesmo tipo de munição usada pelo assassino. Patrick havia sido baleado 4 vezes, mas apenas 2 cápsulas foram resgatadas na cena do crime. Mas na casa de Greg, eles acharam uma cápsula que estava dentro de uma gaveta. E essa cápsula combinava perfeitamente com as 2 cápsulas encontradas na cena do crime. Depois de todas essas descobertas, ficou claro que quem havia telefonado para o pai de Patrick, falando que tinha uma encomenda para entregar no nome de Patrick, era Greg, que já estava colocando seu plano em ação. Patrick estava esperando chegar em sua residência o anel de noivado definitivo de sua noiva. E foi exatamente isso que ele achou que seria entregue naquele dia. Por isso que ele estava em casa para receber quando Greg disparou contra ele. Então, um mandado de prisão pelo assassinato de Patrick foi finalmente emitido após 48 horas de seu falecimento. Nesse caso, a polícia foi realmente rápida e eficiente. Greg havia acabado de sair da prisão por violar a ordem de restrição, mas os policiais conseguiram detê-lo novamente em sua residência. Não podemos nos esquecer que Greg era um homem muito rico, então isso dava um pouco de medo dele fugir do país ou ir para outra cidade e acabar escapando da polícia. Durante todos os dias de julgamento, Greg não demonstrou nenhum remorso. Apenas quando sua ex-esposa foi depor, ele chorou um pouco. Quando ia começar a leitura da sentença, Greg virou seu rosto para Jessica e ficou olhando para ela até o final da leitura. Depois de 4 dias de julgamento, o júri condenou Greg pelo assassinato de Patrick. Ele foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de condicional. Após a leitura da sentença, a família de Patrick e a família de Jessica ficaram aliviados. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. E o que entristece nesse caso é que a ordem de restrição não foi suficiente para salvar a vida de Patrick. E por aqui eu encerro o caso de hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau!